Hoje eu vou trazer para vocês aqui um modo muito simples de vocês fazerem aquele pão rústico caseiro. Eu faço os meus pães com a fermentação natural, que é o levain. Tem receitas aqui no canal como faz o levain do zero, mas eu sei que nem todo mundo tem o levain em casa e nem todo mundo tem aquela paciência, né, gente, de ficar alimentando o fermento para poder fazer pães. Então, por isso que eu decidi trazer para vocês aqui hoje esse pão rústico italiano feito com fermento de padeiro, só que um modo um pouquinho mais lento. A fermentação dele é mais longa, vocês vão ter que fazer um dia antes para poder ele ficar mais saudável, mais digerível. Não coloquem essa desculpa na frente que é um pão demorado, porque vocês vão ver que vai valer a pena. O pão vai ficar maravilhoso e vai ficar muito mais saudável. Quem não quer usar o fermento natural levain, vocês podem optar em fazer dessa maneira, porque ele também vai ficar um pão muito mais saudável do que aquele pão que você enche de fermento para ele poder ficar pronto rápido. E às vezes para digerir não é tão bom assim. Então eu vou trazer para vocês aqui desse jeito. Façam, porque eu tenho certeza que se vocês fizerem vai dar certo. Vou também trazer para vocês a opção de fazer sem a balança, porque muita gente também deixa de fazer os pães caseiros ou outras receitas porque não tem uma balança. Mas eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer um pão maravilhoso, divino, sem balança. E agora, bora lá colocar a mão na massa, porque esse pão a gente vai comer ele amanhã. Eu vou começar a fazer agora, mas só amanhã que ele vai pro forno. Então, chega de conversa, bora lá colocar a mão na massa. Essa massa aqui eu vou fazer tudo pesado na balança, e a outra eu vou mostrar pra vocês que mesmo que você não tenha balança, você também vai poder fazer esse pão aqui sem problema. Eu tenho 400 gramas de farinha de trigo, uma farinha de boa qualidade, tá, gente? Porque isso daí vai fazer muita diferença. O seu pão vai dar muito mais certo se você usar uma boa farinha. Essa daqui é a Manitoba. A outra massa eu vou fazer com uma farinha tipo 1, que é uma farinha semi-integral. Então vocês podem estar usando aí uma farinha orgânica, uma farinha de boa qualidade, porque o pão vai dar certo com certeza. E tenho aqui mais ou menos 200 ml de água, ou 200 gramas, é a mesma coisa, porque esses ingredientes aqui foram pesados na balança, para vocês verem que você pode fazer com a balança, e a outra massa eu vou estar fazendo sem pesar nada. Aqui tem um detalhe que vocês precisam se atentar sempre, porque a água vai sendo colocada aos poucos, não é para ir jogando a água toda aqui, porque senão ela pode hidratar demais, porque dependendo da farinha, ela pode absorver muito água ou menos. Então, vai depender da farinha, vai depender também da temperatura ambiente, da umidade do ar. O pão feito em casa, ele tem esses detalhes que a gente tem que estar prestando atenção. Então, a água eu coloquei um pouco, não coloquei tudo, porque senão ela pode absorver muito e ficar muito líquida. Então agora eu vou começar a mexer aqui a minha massa para mim poder ver o ponto que eu quero que ela chegue, que é para começar a desenvolver o glúten, tá, gente? Aqui não vai ainda o fermento. Primeiro eu vou dar uma hidratada nessa farinha, porque eu quero que comece a desenvolver o glúten, e só depois eu vou estar colocando o fermento. Aí eu vou continuar adicionando a minha água aos poucos sempre, não de uma vez, porque se você colocar essa água aqui e depois ela for demais, você vai perder o ponto e depois vai ser um pouquinho mais difícil. Então, eu prefiro sempre ir colocando, deixa eu ver se tá dando pra ver, eu prefiro sempre colocando a água aos pouquinhos para mim entender o ponto que eu preciso que a massa chegue. Então, olha, mais água. Agora eu vou começar só a pingar, porque se eu colocar tudo também pode ser demais. Então, sempre aos pouquinhos eu aconselho vocês irem colocando a água. Vou mexendo aqui agora com as mãos e ainda tá muito seca. Olha, ela não tá dando liga. Vamos colocar então mais água. Ainda tá muito seca, vou colocar mais um pouco. E eu acho que essa água ali vai ser suficiente, porque ela ainda tá um pouco seca e tá precisando colocar mais água. Tem que colocar mais um pouco. Coloquei toda a água que tava aqui, os 200 ml. E agora eu vou aqui misturar bem com a minha farinha para poder ela dar uma liga, que vai ficar descansando sem o fermento, tá, gente? Esse é o método que eu usei, que deu mais certo de fazer pão.
que a água foi a quantidade certinha, não sobrou nada aqui. Agora eu vou cobrir essa massa aqui dentro da minha vasilha e vou deixar descansando mais ou menos por 1 hora, porque aí eu vou estar ajudando ela a desenvolver o glúten e o pão, na hora que for pro forno, ele vai ter um crescimento melhor. 1 hora de descanso e depois a gente vem para poder dar continuidade e aí a gente vai colocar o fermento. Por enquanto, vai descansar sem o fermento. Bom, gente, essa aqui que eu vou fazer sem balança, eu vou usar uma xícara de chá. Então, vocês não precisam se preocupar com a medida, porque algumas xícaras têm 200, outras têm 250, porque ela vai ser padrão, ela vai padronizar a massa de vocês. Então, não tem problema, porque vocês vão usar ela para medir a farinha e a água, então não tem como dar errado, tá? Vou usar agora uma farinha do tipo 1, que é semi-integral. Enchi a minha xícara até em cima. Essa daqui é uma farinha tipo 1, semi-integral. E eu vou estar colocando 2 xícaras de farinha ali na minha vasilha. Colocar as 2 xícaras. Então eu tô padronizando sem a balança, porque eu vou usar também essa xícara para poder medir a água. Então agora eu vou pegar aqui a mesma xícara e eu vou encher de água. Só que eu não vou jogar essa água toda aqui, como eu já expliquei para vocês. Vou colocando aos poucos, porque eu preciso sentir a textura da massa para ela não ficar muito mole, porque essa daqui é uma farinha semi-integral. Talvez ela até absorva mais água, porque ela é mais integral. Então eu vou começar aos pouquinhos agora, colocando água e sentindo na mão a textura que eu quero. Agora eu vou começar a colocar a água aqui aos poucos, para mim não ter problema de ser muita água. Então vou colocar essa água aqui aos poucos. Então vocês viram que vocês podem usar a mesma xícara, porque aí não tem erro em relação aos ingredientes. Quando você usa a mesma xícara, você vai padronizar a sua receita e vai dar certo do mesmo jeito. Mais água, porque tá muito seca ainda. E aí eu vou mexendo e acrescentando aos poucos até chegar naquela textura úmida que eu preciso para mim deixar minha massa aqui descansar. Ainda tá muito seca, vou colocar bem pouquinho, porque ela já chegou quase no ponto. Eu acho que essa daqui eu vou usar menos água do que eu usei na outra. Ela tá mais úmida e depende muito da farinha também, tá, gente? Depende da marca. Algumas farinhas vão absorver bastante água, outras nem tanto. Por isso que a água vocês têm que colocar sempre aos poucos, é muito relativa a quantidade de água. Essa aqui, por exemplo, ela já tá no ponto. Olha, ela já tá elástica do jeito que eu preciso, já tá com uma boa umidade, não tá se soltando nem desfarelando. Então eu vou dar uma misturada e vou colocar também para descansar. Bom, gente, agora eu vou colocar o fermento na minha massa, porque ela já tá bem, olha, vocês estão vendo que ela já tá bem elástica, porque o glúten tá bem desenvolvido, ela não tá na mesma textura que tava depois que eu deixei aqui 1 hora mais ou menos descansando. Agora eu vou colocar o fermento e a gente vai começar a dar continuidade aqui nessa massa de pão. Eu vou dissolver um pouquinho do fermento, bem pouco, tá, gente? Porque essa receita aqui, ela é uma fermentação longa e eu vou usar pouquíssimo fermento. Eu tenho aqui o fermento de padeiro, eu vou colocar uma quantidade bem pouquinho, eu acho que umas de 3 a 4 gramas de fermento aqui dentro. Eu vou hidratar ele um pouquinho, porque se eu jogar ele ali na massa, não vai se misturar bem. Então eu vou colocar com uma colherzinha de água, vou deixar ele dissolver um pouco e depois eu vou misturar com a massa. Vou colocar uma colherzinha só de água, porque eu já coloquei água na minha massa, porque ela pode ficar muito úmida. Então eu vou colocar só para hidratar aqui o meu fermento e depois vou misturar na minha massa. Olha, agora o meu fermento está totalmente dissolvido e eu vou começar a misturar ele na massa. Agora, gente, eu vou
mexer aqui com as mãos para que o fermento entre dentro dessa minha massa que eu tinha deixado descansando. Vou misturar bem aqui com a massa. Olha, ele não mudou a textura porque eu coloquei só uma colherzinha mesmo de água para dissolver o fermento, então ele continuou na mesma textura e bem elástico também. Ok, agora vai ficar aqui descansando mais ou menos de 30 a 40 minutos para esse fermento aqui se juntar, se misturar bem com a massa que eu tinha deixado aqui. E vou fazer a mesma coisa com a minha massa semi-integral. Olha, gente, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Para ele misturar bem na massa o fermento que eu acabei de colocar. Sempre em quantidade minúscula, porque, como eu falei antes, é melhor para digestão e o pão fica mais saudável, não fica com aquela fermentação muito forte e fica um pão mais saudável. Agora eu vou deixar também aqui dentro na vasilha tampado, descansando de 30 a 40 minutos. Bom, gente, então agora que passaram-se 30 minutos, na verdade eu deixei 40, eu vou começar a colocar o sal na massa e vou fazer dobras, porque essa massa aqui, ela não é uma massa que a gente vai estar sovando, ela é uma massa que a gente faz dobras sobre ela mesma. Mas primeiro eu vou colocar o sal e depois eu vou mostrar pra vocês o passo a passo como que a gente vai fazer essas dobras e depois levar pra fermentação. Vou colocar uma colher rasa de sal, mais ou menos umas 10 gramas. Eu vou fazendo as dobras e esse sal aqui ele vai se misturar na massa, não precisa se preocupar, porque eu sempre faço assim, eu coloco o sal por cima e depois vou dobrando, vou mostrar pra vocês como eu faço, e o sal vai ficando misturado. Gente, essa massa aqui é uma massa meio grudenta, vocês estão vendo que ela não é uma massa que fica muito seca, ela é uma massa mais úmida. Então, para mim poder fazer essas dobras e conseguir fazer para ela não ficar grudando demais nas mãos, não vou usar farinha, porque senão eu vou acabar perdendo a textura da massa. Eu vou pegar aqui uma vasilhinha com água fria, tá? Água bem fria. Vou molhar a ponta dos meus dedos e vou começar a fazer as dobras. Vou mostrar para vocês como eu faço. Então, eu levanto a massa e levo ela por cima dela mesma. Essas são as dobras que se fazem na massa do pão caseiro, não precisa de sovar. E o sal vai se misturando aqui aos poucos, tá? São 10 dobras. Essa aqui é a segunda. Três. E o sal aos pouquinhos vai entrando na massa, não precisa se preocupar, tá? 4. Posso ajudar com a outra mão para esticar um pouco. 5. É só ir enrolando ela por cima dela mesma, tá, gente? 10 vezes. Agora vou dar aqui uma pausa de 10 minutos e depois volto a fazer. São 3 vezes esse procedimento de 10 dobras, tá? Agora vai descansar e eu vou fazer na outra que também tá aqui descansando. A mesma coisa, vou pegar o sal para poder colocar na massa. Estão vendo que a massa é diferente, que é uma massa semi-integral, então ela é mais escura. Aí vou molhar aqui os dedos e vou começar a fazer a mesma coisa, as dobras. Dez vezes. Olha, gente, é mais ou menos isso. A gente vai enrolando ela por cima dela mesmo, tá? Agora que eu fiz 10
dobras eu vou deixar aqui mais ou menos de 10 a 15 minutos descansando e voltar a fazer a segunda série de dobras. Bom, gente, então passaram-se 10 minutos, eu vou fazer mais 10 dobras do mesmo jeito que eu fiz. Bom, gente, antes de levar minha massa para a primeira fermentação, porque essa massa ela é fermentada 2 vezes, agora ela vai fermentar e depois ela vai fermentar também um pouco na geladeira, por isso que é uma massa que leva um dia para poder ela ficar pronta. Eu vou colocar aqui, nessa bancada aqui um pouco de farinha de trigo, vou pegar minha massa e vou colocar aqui na bancada, depois de ter feito as 3 séries de 10 dobras. Então eu vou começar a fazer uma pré-modelagem nessa massa aqui antes de levar ela para fermentação. Vocês estão vendo que é uma massa bem elástica, ela não dá trabalho de abrir, não precisa sovar, nada disso. Então eu vou só fazer aqui uma pré-modelagem, que é também dobrar ela por cima dela mesma. Pego aqui uma ponta e trago para esse lado e depois eu vou fazendo isso sem deixar excesso de farinha no meio da massa, tá, gente? Porque senão depois pode ficar lá no meio da massa depois. Aí dobro de novo por cima dela, faço mais uma virada aqui, até eu formar uma bola, até eu dar um formato aqui que ele vai ficar para poder fermentar. Eu vou trazendo aqui a massa para dentro, para ela ficar num formatinho redondo, tá, gente? Vocês podem notar que essa massa aqui, se você pegar o jeito de fazer, você vai ver que não dá trabalho. Agora eu vou bolear ela aqui para ela ficar bem redondinha, para ela ficar tipo uma bola, uma bolinha feita com a massa. Agora eu vou pegar a vasilha, gente, que a minha massa tava. Vou colocar farinha para não grudar a massa depois na hora de sair, não ficar difícil. E vou levar aqui a minha bolinha que eu deixei modelada aqui, colocar aqui dentro. E essa massa aqui ela vai ficar descansando na primeira fermentação. Vou fazer a mesma coisa com a massa semi-integral. E vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Vou colocar um pouco de farinha aqui dentro da minha vasilha e vou deixar descansando. As 2 massas que eu fiz, essa aqui eu fiz com farinha branca, com farinha Manitoba, e essa daqui com farinha semi-integral. Essa eu tô fazendo com os ingredientes todos pesados na balança, e essa aqui vocês viram que eu usei a xícara pra vocês verem que dá certo do mesmo jeito. Então agora eu vou cobrir, deixar em temperatura ambiente e depois eu trago para mostrar para vocês a evolução da massa. Eu acredito que mais ou menos umas 6 horas ela já vai estar pronta para a segunda fermentação. Tá em 29 graus hoje a temperatura, então tá bem quente. Se tivesse frio, talvez demoraria umas 10 ou 12 horas, mas tá calor, vou deixar fermentando por umas 6 horas e trago para mostrar para vocês aqui a evolução da massa. Olha, gente, a minha massa de pão, esse aqui é com a farinha de Manitoba, que é a farinha branca. Já tá com bastante fermentação, vocês podem notar que ele tá cheio de bolhas. E agora, como é uma fermentação longa, eu vou tirar ele dessa bacia, vou fazer de novo uma modelagem e levar pro cestinho de fermentação, porque esse pão aqui, ele vai pro cestinho e vai passar a noite na geladeira para amanhã ser assado. Vou colocar um pouco de farinha aqui na bancada, gente, para mim poder modelar ele e modelar essa massa e levar para o cestinho de fermentação. Agora eu vou dar outra modelada aqui no meu pão.
Tem bastante bolhas aqui na minha massa. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz a primeira vez. Eu vou dar uma modelada aqui, fazer uma bola. E vou levar para o cestinho de fermentação na geladeira até amanhã. E amanhã eu venho aqui pra gente assar. Aí agora, gente, eu vou só dar um formato aqui arredondado no meu pão para preparar o cestinho de fermentação. Olha, gente, eu tenho aqui um cestinho de palha e eu vou estar colocando um paninho aqui dentro. Se vocês não tiverem um paninho assim, esse aqui é o formato certo do cestinho que eu já comprei junto com o cesto, mas vocês podem usar um pano de prato, tá? Pano de prato fininho, bem limpo, para poder fazer essa segunda fermentação. Não precisa ter esse pano aqui igual eu tenho, você pode usar um paninho de prato mesmo. Agora eu vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui dentro, para minha massa de pão não grudar aqui dentro do cestinho. Aí eu vou pegar a minha massa de pão que já tá pronta para a segunda fermentação. Vou colocar um pouquinho de farinha por cima. E vou colocar um paninho aqui em cima da minha massa de pão. Esse pão aqui agora vai para a geladeira, vai passar a noite e amanhã a gente assa, porque o pão de fermentação longa, ele é feito um dia antes por causa disso, porque ele agora vai fermentar pela segunda vez na geladeira. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a minha massa semi-integral, e essa daqui eu já vou aproveitar e vou rechear para vocês verem como a gente pode também estar recheando esses pães. Vou trazer aqui a massa que também já está bem fermentada para a bancada que eu passei farinha. Agora eu vou abrir, gente, aqui essa massa, porque essa eu vou colocar nozes dentro, então eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer, caso queiram rechear com o recheio da preferência de vocês. Vocês podem até rechear esse pão com cebola, com alho. No Brasil a gente gosta muito de pão de alho. Então esse aqui é o momento de colocar o recheio da preferência de vocês. Olha, eu tenho aqui um pouco de nozes, não é muita não, mas eu vou aproveitar só para mostrar para vocês como esse pão aqui fica especial quando a gente também coloca um recheio, e mostrar o momento certo de colocar o recheio no pão. E eu tenho também, gente, um outro cereal aqui que é tipo um amendoim. Grão de saraceno o nome. Eu vou colocar também porque ele é bem crocante e tem o sabor de amendoim torrado. Aí eu vou misturar com as nozes. E esse aqui vai ser o recheio desse pão aqui semi-integral, com a farinha semi-integral. Aí agora eu vou fazendo de novo como eu fiz no outro, para o recheio ficar dentro da massa. Só a gente ir aqui enrolando a massa nela mesma, porque aí o recheio vai misturando bem com a massa. Aí agora eu vou dar também um formato de bola nessa massa. Vou pegar um pouco de farinha que tá grudando um pouquinho nas mãos, mas vocês viram que a massa, ela não gruda, ela fica bem soltinha. Para essa massa eu vou usar o meu cestinho de Banneton, que é próprio para pães de fermentação longa, que vai na geladeira. Então eu vou colocar farinha. Vou trazer a minha massa do pão para o cestinho. Colocar um pouquinho de farinha aqui por cima. Esse cestinho, ele tem o próprio paninho dele. Gente, esse aqui não precisa do paninho de prato dentro, porque é um cestinho próprio de fazer pães de fermentação longa. Então, é só colocar farinha. Se a massa do pão tiver muito mole, não tiver assim firme, é bom usar também a farinha sem glúten, porque aí vocês vão ter certeza de que o pão não vai grudar. Então, agora eu vou cobrir e vou levar para a geladeira as duas massas, e amanhã a gente vai assar esses dois pães, para vocês verem que não tem problema e vocês podem sim fazer na casa de vocês. Bom, gente, olha, eu deixei a minha massa na geladeira a noite inteira. Vocês podem notar que ele também deu uma crescida. E agora eu vou pré-aquecer o meu forno bem quente. Vou deixar mais ou menos em 250 graus com a panela, que eu vou mostrar pra vocês agora a panela que eu posso colocar ela dentro do forno.
Primeiro ela vai esquentar 25 minutos ou 30, depois eu vou colocar o pão dentro com a panela tampada. Mais ou menos 25 minutos o pão dentro da panela com a tampa e depois 25 minutos sem a tampa. Olha, gente, essa aqui é a panela que eu tenho, que ela pode ir no forno. Apesar dela ter esses detalhes aqui, mas ela pode ir no forno, não tem problema. E essa daqui é a tampa, que eu vou agora levar a panela pro forno bem quente, para poder ficar lá de 25 a 30 minutos. E depois vou colocar o pão dentro, tampar a panela. Depois de 25 minutos eu vou tirar a tampa e deixar o pão terminar de assar. Bom, gente, olha, minha panela tá tinindo de quente, tá saindo até fumaça. Com todo cuidado eu peguei com a minha luva aqui bem poderosa pra mim não me queimar. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, não esquecer que a panela tá quente. Vou pegar aqui a minha massa do pão, virar ela ao contrário, coloco dentro da panela. Agora eu vou fazer aqui um corte. Gente, não reparem que a minha lâmina, ela tá desse jeito porque eu não tenho outra pra trocar. Ela nem tá cortando mais direito. Se vocês tiverem uma faquinha bem afiada, melhor. Aí eu vou fazer aqui um corte de X no meu pão. E agora eu vou deixar 25 minutos no forno com a tampa e depois de 25 minutos eu vou tirar para terminar de assar o pão. Agora, com cuidado de novo, eu vou pegar a minha panela e vou levar pro forno. Tirei do forno agora o meu pão, vou colocar ele na grelha para ele esfriar e já vou aproveitar essa panela quente e o forno para mim já colocar a outra massa. Olha, gente, com muito cuidado, tá? Que a panela tá bem quente. Eu vou aproveitar e vou assar a outra massa, porque assim eu já tenho a panela bem quente e o forno também. Bom, gente, agora esse pão tá bem quente, vou deixar ele aqui esfriar na grelha. Depois eu mostro pra vocês no meio como ficou. A gente corta pra dar uma olhadinha como ele ficou. Mas olha, vocês podem fazer esses pães aqui em casa. Não tem mais desculpa, gente. Mostrei pra vocês o passo a passo, dá pra fazer. Bom, gente, olha, ficaram prontos. Esse aqui já devoraram a metade, né? Então vocês podem ver que dá muito certo, dá pra fazer esse pão aqui caseiro, ele fica bem crocante, a casquinha dele. E esse aqui eu fiz com a farinha integral, semi-integral. Coloquei, recheei ele com nozes e grão de saraceno. E ele ficou bem mais escuro do que aquele dali por causa da farinha. Esse aqui eu fiz sem a balança, vocês viram que deu certo, ele cresceu muito bem. E esse aqui eu fiz medindo pela balança, mas não tem desculpa, gente, dá pra fazer até mesmo quem não tem balança. Olha, vocês não tem mais desculpa, dá pra preparar esses pães aqui deliciosos em casa. E não tem segredo, se fizer direitinho, passo a passo, você vai ter aí na sua casa, olha, um pão feito desse jeito aqui. Agora eu quero ver você continuar inventando desculpa e dizendo que não vai fazer o pão caseiro. Já tem mais de 3 meses que eu mesma preparo os meus pães caseiros, só que eu faço com levain, que é o fermento natural. Inclusive eu tenho aí já receita no canal para vocês que não conhecem, que não sabem fazer do zero como iniciar o levain. Mas como eu sei que muitas pessoas não têm essa paciência de repente, ou mesmo não querem fazer um pão mais prático, eu trouxe essa receita para vocês verem que não tem como vocês deixarem de fazer pão em casa. Talvez o primeiro não dê muito certo, mas não desistam, porque os meus primeiros pães ficaram parecendo disco voadores, duros e estranhos, mas eu continuei fazendo, continuei praticando e agora eu cheguei no resultado desse aí que pra mim já tá ótimo. É claro que eu trouxe pra vocês aqui hoje todas as dicas para vocês fazerem aí o pão de vocês e eu tenho certeza que se vocês seguirem aí o passo a passo vai dar muito certo e vocês não vão mais precisar ficar comprando pães e você vai fazer o pão na sua casa. Beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.